Nas aulas de matemática da terceira série, vimos a geometria analítica em 3 etapas principais: fundamentos, estudo da reta e o estudo da circunferência. Para o estudo da circunferência, foi desenvolvido ao longo das últimas aulas os seguintes tópicos: as equações reduzida e geral da circunferência, a determinação do centro e do raio da circunferência, a posição de um ponto e de uma reta em relação a uma circunferência e a posição relativa entre duas circunferências. Nas aulas, aprendemos diversas fórmulas e conceitos importantes que estão sendo representados no slide. Agora, vamos colocá-los em prática na resolução do exercício. Resolvendo um exercício como referência, nós temos o seguinte: determine as coordenadas dos pontos em que a reta S de equação y igual a menos x mais 5 intersecta a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 2y mais 1 igual a 0. É muito importante, quando a gente lê o enunciado, que a gente tente ler ele de forma atenta, porque só lendo de forma atenta que a gente consegue entender o que está sendo pedido por ele e quais informações a gente tem para resolver esse exercício. Bom, então depois de fazer uma leitura ativa da questão, a gente descobriu que o objetivo dela é encontrar as coordenadas dos dois pontos em que a reta intersecta a circunferência. E para isso, a primeira etapa de resolução vai ser montar um sistema simples com as duas equações que o enunciado forneceu para a gente, que são a equação da reta e a equação da circunferência. Depois de montar esse sistema, a gente percebe que um termo já está isolado, que é o termo y na equação da reta. Ele já está isolado e isso facilita muito para resolver esse sistema por substituição. Então, tudo que a gente vai ter que fazer é substituir o valor de y, que é menos x mais 5, em todos os lugares onde tem y na equação da circunferência, a segunda equação do sistema. Depois que a gente fez essa substituição, é só resolver. No primeiro lugar, onde a gente substituiu y por menos x mais 5, a gente vai ter um perfeito produto notável, porque menos x mais 5 é a mesma coisa que 5 menos x. Então é só fazer o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que dá x ao quadrado menos 10x mais 25. E no segundo lugar, onde a gente substituiu y por menos x mais 5, é só fazer a multiplicação de menos 2 vezes menos x e menos 2 vezes mais 5, que dá 2x menos 10. Agrupando os termos semelhantes, x ao quadrado com x ao quadrado, x com x e os termos independentes juntos, a gente vai ter uma equação de segundo grau, que é 2x ao quadrado menos 18x mais 16 igual a 0, e assim a gente segue para a segunda etapa de resolução. Então, a segunda etapa diz respeito a resolver a equação de segundo grau, que a gente faz isso para encontrar os valores de x para os pontos em que a reta intersecta a circunferência. Então, a gente tem aqui a equação 2x ao quadrado menos 18x mais 16 igual a 0, sendo que a igual a 2, b igual a menos 18 e c igual a 16. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser descobrir o delta. Então, a gente vai fazer b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Calculando isso, a gente descobre que o delta é igual a 196, ou seja, o delta é positivo. E aqui tem uma dica muito importante. No nosso caso, o exercício já tinha dito que a reta intersectava a circunferência. O nosso trabalho é descobrir os pontos. Mas, se o enunciado não der nenhuma informação para você, você pode descobrir pelo delta. Então, se o delta for positivo, a equação tem duas soluções, o que significa que a reta é secante e intersecta a circunferência em dois pontos. Se o delta for igual a 0, a equação tem apenas uma solução, ou seja, a reta é tangente e intersecta a circunferência em um ponto. E se o delta for negativo, a equação não tem solução, o que quer dizer que a reta é externa e, portanto, não intersecta a circunferência. Mas agora, voltando para o nosso exercício, a gente vai usar aqui a fórmula de Bhaskara para descobrir o x. Então, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Calculando isso, a gente descobre as duas soluções para a nossa equação, que são x' igual a 8 e x' igual a 1. Na última etapa da resolução do exercício, a gente substitui os valores que a gente encontrou de x na equação da reta para encontrar os valores de y, os pontos onde a reta intercepta a circunferência. E por fim, a resposta final, os dois pontos são 8 e menos 3, e 1 e 4.